O cristianismo começou de forma quase improvável. Tudo teve início com Jesus e um pequeno grupo de discípulos em uma região simples da Judéia, sob o domínio do Império Romano, sem exércitos, sem poder político, sem riqueza, e ainda assim, essa mensagem atravessou séculos, continentes e alcançou o mundo inteiro. Nos primeiros séculos, seguir Jesus não era algo fácil. Muitos cristãos enfrentaram perseguições, prisões e até a morte. Mesmo assim, a mensagem continuou se espalhando, de cidade em cidade, pelas estradas do Império Romano e pelas comunidades que surgiam em diferentes culturas. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Estima-se que existam mais de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos espalhados por todos os continentes, o que equivale a quase 30% da população mundial, igrejas, comunidades e milhões de pessoas que continuam seguindo os ensinamentos de Jesus. Os países com maior número de cristãos estão espalhados por diferentes continentes. Os Estados Unidos lideram em números absolutos, com cerca de 230 milhões de cristãos, e provavelmente o maior número de evangélicos do mundo. O Brasil vem logo depois, com aproximadamente 180 milhões de cristãos, sendo o país com o maior número de católicos do planeta. O México também aparece entre os primeiros, com mais de 110 milhões de cristãos. A Rússia tem cerca de 100 milhões, grande parte ligados à Igreja Ortodoxa. E nas Filipinas, cerca de 90 milhões de pessoas professam a fé cristã. Outros países com grandes populações cristãs incluem a Nigéria e a República Democrática do Congo. Mas o crescimento do cristianismo também acontece de forma surpreendente em alguns lugares do mundo. Na China, por exemplo, milhões de pessoas têm se convertido ao cristianismo nas últimas décadas. Alguns estudos conservadores sugerem que o país pode ter mais de 100 milhões de cristãos, mas muitos pesquisadores acreditam que o número real pode ser ainda maior. E no Irã, apesar das restrições religiosas, muitas conversões acontecem em igrejas domésticas, reunidas discretamente nas casas. Por isso, alguns estudiosos consideram o crescimento do cristianismo no Irã um dos mais rápidos do mundo. Já na África, o número de cristãos também cresce rapidamente em países como Etiópia e Quênia. E apesar do grande número de seguidores, ser cristão em algumas partes do mundo pode custar muito caro. Muitos enfrentam discriminação, prisão e perseguição por causa da sua fé. Em alguns lugares, reunir-se para ler a Bíblia ou participar de um culto pode trazer consequências graves. Em 2015, por exemplo, 21 cristãos foram assassinados por membros do Estado Islâmico em uma praia na Líbia, simplesmente por se recusarem a negar a sua fé. E apesar do grande número de pessoas que se denominam cristãs, muitas vezes isso acontece apenas por tradição cultural. Talvez hoje seja um bom dia para entender de verdade o que é o cristianismo e o que Jesus fez por nós. E o melhor lugar para começar são os relatos mais antigos sobre ele. Por isso, leia os evangelhos.